Olá, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm lembrança da obra salvífica na vida de vocês? Aquilo que o Espírito Santo fez na vida de vocês para a salvação? Você consegue recordar quando foi tocado pelo Espírito Santo a ponto de revirar a sua vida e transformar você da morte para a vida? Então, deixa eu contar uma experiência pessoal, muito pessoal. Eu nasci num lar misto, a minha mãe era evangélica, o meu pai não, meu pai era católico, mas sempre fui levado a viver num ambiente protestante, juntamente com minha mãe, minha avó, minha irmã. Eu sempre ia para a igreja com ela. Até que, quando na época da minha adolescência, eu resolvi sair da igreja. Melhor, não foi por conta própria, né? Eu fui excluído e então meti o pé, larguei, saí, não quis voltar mais. Passado alguns anos, já na minha juventude, eu recebi um convite de alguns jovens que me conheciam e resolvi voltar. E durante alguns anos, ainda cético, fiquei sentado em um banco da igreja. E o ceticismo é terrível, irmãos. Qualquer coisa que acontece na igreja, a gente começa a questionar, a não aceitar, né? E eu tive isso comigo durante um tempo dentro da igreja. Estou contando uma experiência pessoal, muito pessoal, tá? A minha com Deus. E em um culto que eu estava presente, eu fiz uma pergunta para o Senhor. E eu disse assim: Senhor, se tu existe mesmo, fala comigo agora. Irmãos, naquele momento o Espírito Santo de Deus me deu uma experiência com Ele maravilhosa. Eu saí de lá uma outra pessoa. O Espírito me deu agora algo que eu não tinha. E eu posso afirmar que se eu estava dormindo ou se estava morto espiritualmente, o Senhor soprou em mim o fôlego da vida. A partir daquele momento, eu fui uma nova criação de Deus. Eu queria experimentar isso com vocês um pouquinho, através do livro que nós estamos estudando, que é Experimentando Mais de Deus. E o capítulo 9 desse livro, ele vai dizer, a cada tentação, podemos experimentar a vida do Espírito. Eu tive a minha experiência. E você? Antes de nós lermos, antes de nós continuarmos com o estudo, eu queria ler com os irmãos os versos 8 e 11 do capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, versos 8 a 11. Vamos ler juntos? Romanos 8, de 8 a 11, diz assim: Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Esse texto é maravilhoso, irmãos, porque ele diz que o mesmo Espírito que tratou com o Senhor Jesus, ele vai trabalhar em nossas vidas, não só espiritualmente, mas no nosso corpo, na matéria. Aquilo que era mortal se tornará imortal. O Senhor vai transformar as nossas vidas. O Senhor vai dar para a gente uma vida em glória. Isso é maravilhoso. Aqueles que estão em Cristo, nova criação em Cristo Jesus. O autor, ele vai trabalhar a ideia da palavra espírito, né? Ruach em hebraico, pneumáticos no grego. Ele diz que tem o mesmo significado: sopro, vento e espírito. E é nele que nós temos o fôlego da vida. É nele que está o fôlego da vida. É o Espírito de Deus que
trata com a gente desde a criação. Então o autor traz algumas histórias, algumas referências bíblicas que eu queria trazer para os irmãos. Primeiramente, lá em Gênesis 1, versos 1 e 2, nós vemos a criação sem forma. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia e estava cheia do caos. Mas ali o Senhor estava, e o Espírito pairava sobre a face das águas. E é interessante que nessa criação, o salmista, através de uma inspiração divina, conclui dizendo, lá no Salmo 33, verso 6, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e olha que bonito, os corpos celestes, pelo sopro da sua boca, o ruach de Deus, o Espírito de Deus estava lá. Ele também menciona o momento em que o homem foi criado, o Senhor criou o homem, né? Depois de ter moldado, ter esculpido o homem do pó, do barro. Nós vemos ali o Senhor soprando o fôlego da vida. É o Espírito Santo dando vida ao homem, aquilo que era um ser inanimado. Também nós podemos ver no dilúvio que Noé ficou preso na arca durante algum tempo, né? E ele, sua família, água por todo lado, passado a chuva, ainda havia muita água, mas o Senhor soprou, de modo que fez separação da terra, trazendo esperança à família de Noé. Também nós vemos um momento especial na vida dos discípulos lá no Pentecoste, quando estavam todos reunidos. Em dado momento, há um vento tempestuoso, um vento muito forte, seguido de línguas de fogo. E ali, os homens que estavam reunidos ali começaram a falar em línguas conhecidas em muitas nações. E eles foram revestidos do poder do Espírito Santo. Eles receberam vida através do sopro do vento do Espírito naquele local. Maravilhoso ver isso, né? Dado essas experiências bíblicas, eu pergunto mais uma vez, e a pergunta que faço agora é: você tem vivido a sua experiência com o Espírito Santo? Você tem alguma coisa para contar? Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele diz o seguinte: ele diz que nós, lá no capítulo 2, versos de 1 a 2, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e por conta dessa natureza, seguimos o curso desse mundo e o príncipe do ar. Estávamos mortos e o diabo era a nossa direção. Satanás era a nossa direção. Mas através da obra salvífica de Cristo, lá no versos 8 do capítulo 2 de Efésios, diz que pela graça nós fomos salvos, mediante a fé. Nós que éramos uma geração perdida pelo pecado, recebemos a graça do perdão de Deus e foi soprado em nós, irmãos, o fôlego da vida. Glória a Deus por isso. E agora nós passamos da morte para a vida. Sendo assim, pergunto de novo: qual a sua expectativa do Espírito Santo? Será que você continua seguindo os cursos da sua vontade, do seu coração, os seus princípios? Será que a sua esperança está voltada em soluções humanas? Será que uma vez salvo, continuamos à espera da glória de Deus aqui na terra? Uma vez salvo, Deus agora vai dar para a gente bens, riquezas, prazeres. Nossa esperança, irmãos, está realmente aqui? A minha não. Eu tenho colocado a minha esperança no Senhor Jesus. Eu tenho contado experiências minhas de que em um período da minha vida eu pregava aquilo que eu lia. Hoje eu tenho pregado aquilo que eu vivo. E a dependência de Deus, irmãos. E tem sido maravilhoso na minha vida, na vida da minha família. Na experiência de Paulo, quando Paulo estava quase morto na cidade de Listra, ele foi apedrejado, jogado fora da cidade, depois ele volta de novo, né, reúne os seus discípulos. Ele diz lá em Atos 14, 22, ele diz assim:
é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Irmãos, o Evangelho, ele é pautado de lutas e sacrifícios. É por isso que nós recebemos o fôlego da vida do Espírito Santo. Porque através deles nós recebemos vida, nós recebemos coragem e recebemos poder. E poder para quê? É poder que nos garante uma fé em Cristo Jesus. É poder que nos faz servir voluntariamente, queridos, de coração. É o poder que nos faz sacrificar alegremente em nome de Cristo. A palavra testemunha, no original é marturium, é ser Marte, é fazer aquilo que não nega o Salvador das nossas vidas. É poder que nos faz recuar ante o pecado. É poder que nos leva a viver uma vida em santidade. Já pensaram nisso? Que nós recebemos esse poder do Senhor? Irmãos, é esse poder que, em meio a uma natureza pecaminosa, que muitas vezes nos faz querer o mal, nos faz afastar de Cristo, o Espírito Santo nos puxa de novo para uma vida em santidade. Ele nos ajuda a relacionarmos com Deus. Como podemos, então, pôr em prática a ação do Espírito Santo em nós? Eu queria trazer umas reflexões para que nós entendêssemos um pouco do Espírito Santo que age em nós, esse fôlego da vida. Primeiramente, dependa dele. Se não fosse pelo fôlego da vida soprado em nós, continuaríamos como mortos debaixo da ira de Deus. Já pensaram nisso? Recebemos do Senhor a graça salvadora e a fé. E a base dessa fé em Cristo, ela vem pelo Espírito Santo, irmãos. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João 16:8. É Ele que nos ensina a fazer, que nos faz lembrar de quem é o Senhor em nossas vidas. João 14:26. Dependa dele. Mas também, espere nele. Em tempo de isolamento, em tempo em que nós não temos muita ideia do que vai acontecer lá fora, em que literalmente o futuro está na mão de Deus. Pessoas têm ficado angustiadas, estão em solidão, cheias de medo, depressão, sozinhas em casa. Alguns senhores e senhoras não podem estar junto com seus parentes, estão sozinhos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês não estão sozinhos. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos consola, que nos conforta, Ele que vem do alto, e Ele continua intercedendo por nossas vidas todos os dias diante de Deus. E por último, meus irmãos, deixe que o Espírito Santo trabalhe diariamente no seu coração. Nunca diga não à voz do Espírito. Eu sei que nós vivemos uma luta constante contra as nossas vontades, contra a nossa natureza. Paulo diz isso quando percebe que ele tem uma luta interior. E ele diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, irmãos, eu aconselho aqui, viva como um sacrifício vivo, diário, como o próprio Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12. Tenha uma experiência com Deus, uma experiência de santidade, uma experiência de renovação, uma experiência a qual o Espírito Santo, cada dia, mude a sua vida, para que você conheça e se relacione com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus possa guardá-lo a cada dia, que você possa experimentar mais de Deus, e que o Espírito Santo de Deus faça com que você tenha essas experiências para a glória do Senhor. E um dia, quem sabe, estaremos com o Senhor, totalmente transformados, corpos glorificados, para a glória dele. Que isso seja a nossa esperança. Boa noite, queridos. Fica com Deus.